Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 16º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado No Alçapão. Eu sou o Thiago, ele vulgo Ramês, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive para apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. E aí, gente, estamos de volta. Tava com saudades de gravar, Elo? Até que sim, hein? Até que... Pera, como assim, Elo? Nossa, é que, né, acho que, eu não sei, quem nunca fez esse tipo de projeto antes, é uma coisa que dá bastante trabalho, né? Gravar, editar, escrever os roteiros, é um rolê, assim, mas é muito legal, mas é cansativo. Sim, não, e considerando que a gente falou que ia tirar férias e com toda a cara que a gente tirou férias, porque afinal ficou aqui umas 2 semanas, 3 semanas sem episódios aí no feed, só que a gente, não, né, eu tenho trabalho pra entregar dia 18, tá ligado? Então... Sim, nossa, a gente teve férias do podcast, da faculdade e ainda não, vamos ver se vai ter um pouquinho. Né, então, não, sem falar que, tipo, hoje, na gravação desse episódio de hoje mesmo, saiu o episódio novo da Rádio Oslo, né, então... Aê, Rádio Oslo arrasando, então eu tive umas férias de podcast, você nem tanto. É que teve todo aquele BO, né, de semana passada, o pessoal não tá sabendo, né, mas eu tava com suspeita de Covid, mas na real era só um consumo excessivo de uvas aí, que saiu um pouquinho mal e tal. Mas você conseguiu se testar, alguma coisa assim? Não, testei, deu negativo. Ai, que bom, que alívio. Eu fiz no dia errado, tipo, só fui lá pra sofrer mesmo, porque aquele teste do antígeno, parece que estão cutucando o teto do seu cérebro. Cérebro. Não, mas é rapidinho, ouvintes, não se assustem com o teste. Se precisar testar, não, vai testar. Foi o suficiente pra eu chorar na frente do... Ai, que dó, sério? Do profissional. Chorei feio, assim, foi... Tadinho. Mas a pessoa foi legal com você? Foi super simpática, assim, eu até fiquei mó sem graça. Daí ele falou, não, relaxa, tem uma irmã maior que você que também chora aqui, não tem nada disso, não. Ô, dozinha. E, Elo, a gente vai analisar o 16º capítulo e ele é o penúltimo. Você tem noção do que é isso? Só falta um capítulo pra acabar o Pedra Filosofal. Nossa, meu, nem acredito, né? Penúltimo episódio já, caramba. Parece que a gente começou a gravar esse podcast ontem, assim, passou muito rápido. E já tá aí o último episódio do último capítulo, né? O próximo. Só que a temporada não acaba com o livro. É isso aí, minha gente. Na verdade, nós temos mais um episódio, season finale. pra comentar o filme de Pedra Filosofal. E pra mim vai ser muito legal, porque eu só vi esses filmes há muito tempo, assim, quando eles saíram. E depois aquela coisa, né, de que eles sempre passavam. Então, sei lá, tá na casa da sua avó, num rolê de família, tá passando, e o pessoal senta pra ver dublado e tal. Então, eu vou ver os filmes com novos olhos, assim. Porque apesar de já ter relido o livro adulta várias vezes, o filme eu não parei, assim, pra fazer isso, sabe? Gente, percebam vocês o deboche, mais o desprezo que a Heloísa tem para com os filmes dublados, que ela falou como se fosse um crime, assim, que a vozinha dela quisesse assistir dublado, né, mas eu associo o filme dublado com esse rolê família, assim, sabe? Com a minha mãe, com a minha sogra, que... O pessoal, acho que não tem muita paciência pra legenda, já tem a visão um pouco mais comprometida, né? Aquela coisa da idade. E aí elas gostam de ver dublado, então eu só vejo filme dublado com elas, assim. Não, tá. Eu ainda defendo que a dublagem é uma instituição nacional, mas tudo bem. Não, gente, respeito a dublagem, aos profissionais de dublagem, né? Os dubladores. Puta trabalho legal, assim. É só que eu não tenho muito hábito mesmo. Bom, bora então analisar o capítulo de hoje? E sem trocadilhos, porque eu não pensei em nada. Bora passar pela porta do alçapão? Aí, a Heloísa, no improviso, me quebra as pernas aqui. Eu vou até ficar quieto.
Bom, vamos lá ao resumo do capítulo então, né? Após uma temporada exaustiva aí de provas, o trio percebe que o Hagrid, mais uma vez, entregou a paçoca e revelou a Snape como passar por fofo. Após serem mais uma vez escanteados pelos adultos, Harry, Rony e Hermione passam a adentrar o alçapão para enfrentar uma nova série de provas mortais. Bom, mas as provas finais chegaram e o Harry, protagonista que tá sempre sofrendo com crises extras, né? Além das provas em si, ele tá tendo dores de cabeça insuportáveis o tempo inteiro, que vem da cicatriz, né? Então, tipo, a cicatriz dele dói e faz a cabeça doer. E tá tendo pesadelos cada vez mais vívidos, né? Então, esse moleque não consegue nem dormir antes de fazer essas provas. Não tem nem uma boa noite de sono aí pra dar uma relaxada. E com a sensação de que o Voldemort pode retornar a qualquer momento. Ou seja, né? Muito problema pra uma criança de 11 anos. Mas o legal, assim, também é comentar um pouco sobre essas provas, né? Porque como a gente tá conhecendo Hogwarts nesse livro, é bem curioso, assim, como que elas funcionam e tal. Por exemplo, um detalhe que eu achei muito engraçado, assim, é que eles fazem as provas com penas especiais que tem um tipo de feitiço anticola, né? Só que assim, eu fico pensando como raio essa pena funciona, sabe? Porque... como assim ela anticola? Ela simplesmente dá um tapa na cara da pessoa que tá tentando colar, né? Quando dá aquela pescoçada na prova do colega. Ou então ela simplesmente deixa de escrever se pressentir que a pessoa tá colando, né? Se pressentir que a pessoa de alguma forma tá colando, então simplesmente não sai a tinta? Como será que funciona? Eu acho que essa teoria de que a tinta para de sair faz mais sentido, né? Mas é muito complicado, porque existem diversas técnicas, né, pra cola. Eu nunca consegui usar nenhuma, sempre fui uma aluna muito tapada, assim, nunca consegui colar. Já passei cola, mas nunca consegui. Bom, mas em relação às provas práticas, né, elas são bem curiosas. O professor Flitwick pediu que eles fizessem um abacaxi sapatear na mesa. Deve ter sido uma visão curiosa. A professora Minerva pediu que eles transformassem um camundongo em uma caixa de rapé e a nota variava de acordo com a beleza da caixinha, né, mas eram retirados pontos se a caixinha ainda tivesse bigodinho, né, o bigodinho do rato, ou rabinho, né, muito engraçado. E o Snape, ironicamente, pediu que eles preparassem uma poção do esquecimento, só que os alunos ficavam tão nervosos que eles não conseguiam lembrar a receita direito, né. E a última prova que eles fizeram foi a prova de História da Magia. Aqui a Rowling dá aquela pincelada na história do mundo bruxo, né, citando um tal de Código de Conduta do Lobisomem, de 1637... e uma tal de revolta de Elfric, o ambicioso. E nessas horas, assim, a pessoa que é mais fã de lore, né, de construção do universo, vulgo eu, fica todo, né, animado, né, com essas informações aí, porque vê que elas têm potencial para construção de, assim, do mundo mesmo, né, de entender que não se trata só do Harry Potter, senão de uma coisa maior. Só que, mais uma vez, né, são completamente esquecidas no churrasco, essas informações, né. Talvez até tenha alguma coisa no Pottermore, que nem Pottermore é mais, mas a gente já falou, né? O que tem escrito lá, o que tinha escrito lá é fanfic. O Pottermore não é mais Pottermore? Mudando. Você pesquisa Pottermore, ele joga pro site Wizard World, tananã lá. Caramba, olha, nem sabia disso. Que engraçado. Mas, bom, com as provas terminadas, as crianças estão oficialmente de férias. Aí elas vão aproveitar que tá um belo dia quente, né? E passar um tempo juntos no lago. E tá tudo muito bem, tá todo mundo muito relaxado, só aproveitando o tempo bom, que imagino eu, isso é uma raridade na Inglaterra, né? Porque só chove naquela desgraça de lugar, só faz frio. Pelo que a gente ouve falar, né? Não, eu escuto o pessoal que vai cobrir jogos em Anfield, lá em Liverpool, e eles falam que não tem um dia bom naquela desgraça, assim, é um ótimo estádio, né, o estádio do Liverpool, o time, mas que tá sempre com um clima horrível, é chuva, é frio e chuva, sabe, assim, não... Coitados dos jogadores, né, e do pessoal que tá fazendo a cobertura. Principalmente o pessoal da cobertura, né, eu acho, o jogador ainda tem um preparo físico e tal, o pessoal que vai cobrir é só gente que nem a gente, né. Coitados, todo mundo morrendo de pneumonia. Pois é, mas bom, assim, diz que tá todo mundo relaxado, mas tem um porém aí, né? O nosso protagonista, o Harry Potter, tá em
encafifado com alguma coisa, né? A cicatriz dele não para de incomodar e ele sente que é como se ele estivesse esquecendo, assim, de alguma coisa, né? E aí os amigos tentam acalmar ele, né? O Rony e a Hermione falam assim, pô, Harry, relaxa, já passou as provas, né? A Hermione até comenta que ela também estava muito tensa e ela acordou no meio da madrugada para estudar para a prova de transfiguração, eu acho, quando ela lembrou que a prova tinha sido... já tinha passado, mano, tá ligado? Só a Hermione, né? Pois é. E aí eles até falam que com relação à pedra, o Harry também pode ficar tranquilo, porque é uma questão de... enquanto o Hagrid conter a informação do fofo, pode ficar suave, sabe? E isso nunca vai acontecer. O Hagrid nunca vai dar com a língua nos dentes, porque ele é muito leal ao Dumbledore, né? Só que assim, gente, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Já diz o ditado aí. E assim, por mais que Hagrid conscientemente nunca daria uma informação que o comprometesse, nem a ele, né? Nem mesmo ao amigo dele, como o Dumbledore. Só que assim, tem outras formas de se obter essa informação. Nossa, eu só queria observar que eu adoro esse ditado aí de que o inferno está cheio de boas intenções, né? E acho que em inglês é uma variação tipo, a estrada pro inferno está pavilhada de boas intenções, uma coisa assim. Eu acho incrível, assim, porque isso é tão verdade, e eu acho que o Hagrid é meu personagem favorito porque eu me identifico demais com a ingenuidade dele, sabe? Eu acho que é muito fácil me enganar e eu dar com a língua nos dentes numa coisa importante. Não confie em segredos pra mim, tá bom? Mas enfim, feita essa observação importantíssima, o Harry também percebe, né, que tem essa dinâmica aí, né, com o Hagrid. E aí eles vão até a cabana, vão conversar com ele. E aí ele explica que ele obteve o ovo de dragão, como já dito, num jogo de cartas. Só que o que acontece é que o diálogo revela mais nuances e informações sobre isso aí que rolou, né, no Cabeça de Javali. O estranho que jogou cartas com ele estava com o rosto coberto, né, e demonstrou bastante interesse pelo fofo, né, pelo trabalho do Hagrid e especificamente pelo cachorro de 3 cabeças, né, e o Hagrid acabou contando, sim, que o melhor jeito de acalmá-lo era tocando uma música, até porque o Hagrid, ele tem, assim, um ego muito fácil de agradar, né? Se você começa... A gente viu lá com a Hermione anteriormente, né? Que ela começou a puxar o saco dele, ele ficou todo e foi falando mais, né? Então ele tem esse defeito aí de se deixar levar, né? Fora que no bar tava o quê? Tava bebendo, né? É isso, o Harry até comenta depois, né? Também como que o Hagrid nada com as línguas dos dentes, sendo que o cara tava enchendo ele de pinga, tá ligado? Não parava de trazer bebida pra ele beber e tal. Então, já deixa a pessoa mais... solta, né? Com a língua mais solta também. E eu gosto que desde o primeiro livro a gente não tem nem o nome de Hogsmeade, mas já tá estabelecido o nome do bar, do pub, o Cabeça de Javali. E o nosso Três Vassouras, ah lá, ó, só jogado no escanteio, só no terceiro livro que a gente finalmente vai aparecer. Uma coisa que eu achei bem engraçada dessa parte é que o Hagrid ainda tenta, sei lá, passar um pano pra si mesmo, né? Se racionalizar ali que é normal ficar com o rosto coberto no Cabeça de Javali, porque é um lugar meio cheio, assim mesmo, meio esquisito, né? O pessoal às vezes pode querer permanecer anônimo, mas a molecada é mais esperta que ele, né? E aí, conversando, eles chegam à conclusão que não tem jeito, assim, que agora eles têm que conversar com o Dumbledore, que a pedra tá correndo perigo e essa é a única atitude que eles podem tomar. Só que aí, eles descobrem uma coisa muito curiosa. Ninguém sabe onde é o escritório do Dumbledore, né? A sala do diretor. E aí, nisso, a professora McGonagall aparece, eles conversam com ela, né, tal, falam que tem um segredo pra contar, ela fica pistolaça, explica que o diretor nem tá mais em Hogwarts, que ele recebeu uma carta urgente do ministro da magia e que ele só ia voltar no dia seguinte. Aí o Harry tenta explicar pra ela, né, da urgência em proteger a pedra, que tá em perigo, não sei o quê, mas a professora não dá ouvidos a eles, né, fica bem impressionada das crianças saberem da pedra e manda eles curtirem o verão, que a pedra tá segura, né. E aí o que se segue, assim, parece um episódio dos Trapalhões, porque o trio decide, eles combinam entre eles de deixar um dos 3 vigiando a porta dos professores pra, caso o Snape saísse, né, ter alguém observando ele, seguindo ele, pra estar a par das ações dele, ao mesmo tempo que os outros 2 iam estar vigiando a porta do 3º andar, né, meio que foi um plano assim de, se a gente tiver cobrindo tanto o local como o suspeito, vai dar tudo certo, né, só que não, porque assim, o grupo se separa e o Harry e o
Rony ficam de vigiar a porta do terceiro andar, só que logo eles chegam lá, eles já dão de cara com a professora McGonagall. E ela, na hora, expulsar eles, ela, tipo, perde as estribeiras, assim, ela fica pistoladíssima com eles. Aí ela fala que duas crianças estão achando, sabe? Se ela, realmente, duas crianças acham que são melhores protegendo a pedra do que adultos, né, formados e tudo mais. E aí, sem outra opção, eles acabam voltando pro salão comunal da Grifinória, esperando que pelo menos a Hermione tenha tido mais sucesso com a parte do plano, né? Só que ela aparece poucos instantes depois, dizendo que o Snape apareceu na porta e ela não soube muito bem o que reagir, né? Porque ele perguntou o que ela estava fazendo ali e ela disse que queria falar com o professor Flitwick. E aí, quando o Snape foi chamar o professor, ela deu 10 na pata do viado. E aí, a conclusão que eles chegam é de que, como ninguém mais pode fazer, né? Não tem... meio que cabe pra eles, sabe? Se ninguém tá realmente preocupado com a pedra, eles vão lá, então, proteger ela, né? Justamente a pedra. E aí eles combinam, então, dos três irem juntos até o terceiro andar e tentar pegar a pedra antes do Snape. Com direito... Não, essa parte eu acho muito surreal, assim, porque o Harry baixa, sei lá, o Naruto nele, ele começa a evangelizar os outros dois, tá ligado? Eles chegam a se unir pelo poder da amizade, assim, bem... Só faltou os anéis do Capitão Planeta, né? É, bem nessa vibe mesmo. Pô, mas aí eles vão pro dormitório pra pegar a capa da invisibilidade, depois que eles acham que o salão comunal já se esvaziou e tal, né? E aí nessa de pegar a capa, o Harry também se depara com a flauta rústica que o Hagrid tinha dado de presente anteriormente, né? E ele pega a flauta pra usar contra o Fofo. Só um adendo, acho que a gente já deve ter comentado no episódio de Natal, mas enfim, né? O Hagrid dá essa flauta pro Harry como um presente de Natal, né? O próprio Hagrid que talhou. Só lembrando aí os ouvintes, caso... Ai, gente, é muito lindo, né? A flauta. Não, a gente falou da flauta sim. Imagina que eu ia deixar o presente do Hagrid de fora da lista. Pra mim, o presente mais legal. É muito bonitinho. Eu acho mais caído. Pensei assim, nossa, mas Hagrid, por que você não deu, sei lá, dinheiro pra esse menino? Não, uma flauta que ele não vai tocar, mas tá. Ah, não, eu adoro presente artesanal. Quer dizer, assim. Calhou de usar, né? Calhou que ele vai realmente usar, né? Será que o Hagrid implicitamente, né, inconscientemente, estava guiando o Harry para passar pelo primeiro obstáculo? Te falar que o presente é bem curioso, porque em nenhum momento se fala que o Harry tinha algum tipo de interesse musical. O flautista, né? Nem o Hagrid, né? Nunca... Eu acho que esse presente faria muito mais sentido se algum dia eles tivessem chegado na cabana e o Hagrid estivesse tocando um violãozinho, cantando um negócio, sei lá, qualquer coisa, assim, sabe? Só pra parecer, ter esse tema musical que não tem, né? É meio inusitado. Mas, de qualquer forma, o Hagrid deu essa flauta, foi o presente que ele escolheu. O Harry está muito grato pelo presente nesse momento, porque ele pega a flauta para encantar o Fofo aí com a magia da música. E aí, voltando pro salão comunal, enquanto os três tentam se cobrir ali com a capa, né? Pra ver se consegue, assim, dar uma boa cobertura pra todos e tal, aparece quem? O Neville. O Neville aparece e os confronta, né? Muita Lady Murphy. De todos os momentos que o Neville poderia ter um ímpeto de coragem, depois dele ter sido anteriormente incentivado pelo Rony a se proteger, né? E não ser mandado por aí, ele escolheu justamente esse momento pra demonstrar aí a sua coragem. E é engraçado que é um momento de crise como esse, os meninos recorrem a Hermione. Ela é cristal sem defeitos e resolve tudo com um belíssimo feitiço do corpo preso. Coitado do Neville, né? Recitando um sonoro Petrificus Totalus. Não é Petrificus Totalis? Meu latim não tá em dia, mas eu acho engraçado porque o Neville ameaça de socar eles, né? Ele fica até com os punhos em rixa, assim e tal. Aí o Harry vira pra Hermione e fala, faz alguma coisa, sabe? Tipo... Acho muito engraçado essa parte. Eles não iam conseguir resolver sem ela, né? É engraçado mesmo. Não, pra você ver que o Neville tá tão B10 que ele intimidou o Rony e o Harry, tá ligado? Os dois Sim. Não se garantiam no soco com ele, foi muito bom. Todos devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? São todos menininhos de 11 anos. E assim, é uma cena estranha, porque eles se desculpam com o Neville, eles falam assim, não tem jeito, né? A gente não tem tempo de te explicar, mas a gente precisa sair daqui de qualquer forma, então eu sinto muito, mas você vai ficar aí petrificado, né?
Porque a intenção dele foi boa, só que ele errou no timing mesmo. Eu confirmei aqui, petríficos totalos mesmo. Mas bom, o trio, agora, né, embaixo da capa de invisibilidade, eles vão seguindo pelos corredores até chegar à porta do terceiro andar, né? E bom, como as próximas páginas do livro agora se resumem nos obstáculos e os nossos protagonistas passando por eles, a gente vai só dar uma pincelada, né? Vamos dar uma resumida aqui. Bom, o primeiro de todos os obstáculos, como a gente já viu, é passar justamente pelo Cerberus, né? O fofo, ou como a Heloísa gosta de falar, a Fifi, né? E bom, como a gente já viu, esse enorme cão de 3 cabeças, ele tá protegendo um alçapão. E a maneira de passar por ele é justamente como o Hagrid falou, é só tocar uma bela música. E o Harry, que nunca tinha encostado numa flauta na vida, de repente saca uma melodia lá, forte o suficiente para pôr o cachorro para dormir. E aí, enquanto o Cerberus está dormindo, os 3 adentram no alçapão. E eu tô pensando aqui, tá me remetendo de novo àquela fala do Dumbledore, que ele fala que a música é uma magia que transcende todas as outras. E eu acho que foi meio que um sacolé, um gancho pra esse momento aqui agora, você acha? Ou nem? Eu acho que sim, porque eu não lembro de ter mais menções à música. Tudo bem, né, que na figurinha do Dumbledore tá escrito que ele é muito fã de música de câmara. Mas isso é mais explorado, né, ao longo da série. Eu acho que é mais esse momento. E essa flauta devia ser uma coisa tipo uma gaita, sabe? Que ela já tá ali numa escalinha e você assopra qualquer coisa e sai afinadinho, porque o Harry não sabia tocar, né? Ele assoprou aleatoriamente umas notinhas ali, né? E deu certo. Vai ver porque tava... Não, mas o grunge ainda não começou, porque a gente pode dizer que ele tocou uma parada meio, sei lá, Nirvana, que não é bem música, mas aí acho que é música e tá valendo, sabe? Enfim, na parte do improviso, aquela pegada mais punk, sabe? Será que uma música mais pesadinha ia funcionar pro Cerberus dormir? Ou será que ia ficar agitadão? Eu já vi de vários casos em zoológico, pesquisa com animais, que eles colocam heavy metal e os bichos se acalmam mais com heavy metal do que com música clássica. Agora, a veracidade dessas informações eu não sei também, mas é estranho, né? Vai ver uma coisa catártica, né? O bichinho ouve ali um negócio mais pesadão. Hein? Dá uma acalmada, não sei. Processa ali o sentimento. Eu me acalmo melhor com Metallica do que, sei lá, com Beethoven, sabe? Com Vivaldi aí. Nossa, mas Beethoven tem uma dinâmica, assim, que varia muito, assim. Só ver... Não é calmante, Vivaldi também não. Inverno, pô, é super agitado. Mas, bom, voltando aqui pro nosso alçapão, no que eles adentram ao alçapão, eles sentem que tem alguma coisa macia, né? Depois de uma longa queda, eles sentem algo macio aparando justamente a queda deles. E o Harry e o Rony falam, pô, mó macio aqui, é top, né? E a Hermione fala, vocês estão loucos? Olhem pra vocês. E eles estão, tipo, totalmente imobilizados, né? Porque eles caíram numa espécie de planta que parece que são uns tentáculos, assim, sabe? Uns cipós, não sei, alguma coisa assim. Na descrição do livro tá que são como se fossem gavinhas de uma trepadeira, né? E eles estão, tanto o Harry como o Rony já estão quase praticamente imobilizados e ela meio que vai se contorcendo neles, né? Ao ponto de sufocando mesmo, né? E aí, mais uma vez, quem salva o dia, de novo, é justamente a Hermione, que ela invoca de novo aquele feitiço de foguinho que a gente viu ela usando contra o Snape, que é justamente que a planta mais odeia, calor, né? E aí ela solta eles e eles se veem livres das garras aí do Visgo do Diabo, que é como a gente descobre que é o nome dessa planta. Total, e o Rony fica tipo, nossa, grande merda você saber o nome da planta, né, no que isso vai ajudar e tal, e ela fala, não, mas é que sabendo o nome, eu tenho outras informações, né, só que infelizmente essa planta odeia fogo e não tem fósforo, aqui não tem nada, ele fala, meu, mas tem a farinha, você não é uma bruxa, né? É muito engraçado, assim, essas interações entre eles, né. Mas enfim, depois de passar aí pelo Visgo do Diabo, eles entram numa sala que tem umas coisas que parecem ser pássaros, mas na verdade são chaves com asas, muito bonitinho. E uma dessas chaves abre a porta que está do outro lado da sala, né? Então os 3 pegam vassouras, que já estavam por ali, né? Pra poder passar o desafio. E voam atrás das chaves. Aí após um pouco de esforço, Harry, lógico, né? Consegue pegar a tal da chave, pá. E o quarto desafio, acho que é o mais interessante. Não acho que é o mais interessante, não, Thiago. Então refaz, eu achei que você curtia também. Eu gosto do das poções. Tá, então refaz, eu falo. E o quarto desafio é um dos mais interessantes. Não pra Heloísa, né? aparentemente. Como assim, Luísa?
Pra mim, o próximo desafio ainda é mais legal, mas esse é bem louco, assim. Eu achei bem assustador quando eu li isso, quando eu era criança, né? Bem bizarro. Que é o xadrez bruxo, né? Só que é uma escala de 1 para 1, ou seja, um xadrez bruxo humano, uma coisa Nossa, assim, eu coloquei no roteiro escala 1 para 1, só que a gente não tem referência do original. Então, se fosse 1 para 1, eu acho que é o tabuleiro que a gente tem convencional, sabe? É mesmo, né? Acho que isso não tá faz fazendo sentido. Então tem que ser um... bom, vamos com xadrez de bruxo humano, né? Pô, tá bom. Viu, Thiago? As pessoas fazem isso, né? Eu já vi até em parques, assim, às vezes praça, alguma coisa, um tabuleiro gigante, sabe? Sim, tem umas Poços de Caldas, tinha um tabuleiro gigante lá. Ah, foi precisamente lá que eu vi, então, porque eu já fui pra Poços de Caldas várias vezes, assim. Sou aquela pessoa que sempre passa as férias no mesmo lugar, né? É um xadrez gigante, né? A gente pode estabelecer, assim, da altura mais alto que os meninos, as peças são. Isso, um xadrez gigante, acho que é bom. Mas nesse desafio, o objetivo é bem claro, né? Tudo que eles precisam fazer é jogar com as peças pretas e derrotar as peças brancas, né? Não sei se vocês já jogaram xadrez ou se leram o capítulo atentamente, mas as brancas é que começam, então elas costumam ter uma certa vantagem aí, né? E aí cada um dos três assume o lugar de uma das peças pretas sob o comando do Rony, né? Ele que escolhe ali quais cada um vai ser e tal. Ele é que guia os amigos nesse desafio, né? Cada desafio vai, tipo, usando os talentos de das crianças, né? Eu ia falando dos meninos, mas a Hermione é uma menina, então de uma das crianças. Então o Harry fica no lugar de um bispo, a Hermione fica no lugar de uma torre e o Rony fica no lugar de um cavaleiro, né? No livro fala cavaleiro, é cavalo, né, na real. Ah, tá. Eu fiquei sem entender, assim, eu fiquei, nossa, tipo, o xadrez bruxo é diferente do xadrez tradicional. Tem cavaleiro. Ele simplesmente monta no cavalo, né? Aí ele vira mas faz sentido, até porque o cavalo no xadrez é um cavaleiro, né? Um cavalo é um animal, ele não faz nada, né? Ai, gente, que fora. Bom, mas enfim, o Rony fica ali dando os comandos, né, pra galera. Ele é o que mais manja de xadrez bruxo e eles ganham. Só que tem um momento ali que o Rony percebe que ele vai ter que se sacrificar e ele já deixa as instruções, né, pros outros dois conseguirem dar o checkmate ali no rei. Então ele fica lá desacordado. Que nem a gente tinha comentado, não sei se a gente comentou durante o episódio, na zona de spoilers, que a Rowling já dava letra, né, desse talento dele. É sempre mostrado que a Hermione meio que domina uma grande parte das coisas, menos o xadrez. Então a gente já vê desde ali ela plantando a sementinha pra chegar a esse momento e finalmente ter o seu payoff, né? E outra coisa que eu acho que com certeza deve ter uma importância muito grande, mas eu não estudei, eu não manjo tanto assim de simbologia, é que eu imagino que cada uma das peças represente alguma coisa, assim. Nem que seja, sei lá, um signo de cada um dos personagens, sabe? Tipo um correspondente entre o Harry, seu bispo, o Rony, seu cavaleiro, Hermione, a torre e tal. Eu lembro que mais pra frente vai ter algumas referências ao baralho de tarô em alguns momentos determinados dos livros, nome de capítulo dos livros vão estar atreladas às cartas que elas representam e tal. Eu imagino que nesse ponto também tenha, mas como eu não manjo, acabei não pesquisando, não sei. Aí fica pros nossos ouvintes, se eles conseguem traçar mas achei a teoria interessante aí, hein? Ouvintes, escrevam pra nós o que vocês acham que significa as relações, né, entre as personagens e as peças de xadrez que elas ocuparam, né? E Elô, você ficou preocupado com o Rony quando ele foi golpeado pelas peças brancas? Nossa, a primeira vez que eu li, eu fiquei bem preocupada. Eu fiquei tipo, será que esse moleque morreu, né? Aí eu pensava assim, não, é um livro infantil, não vai ter acontecido nada, mas o cara tá lá desmaiado, assim. Eu achei bem bizarro, assim, bem assustador. Eu não lembro qual que foi a minha reação no filme. Eu vi primeiro o filme, né? E depois eu li os livros. Mas não lembro se eu fiquei realmente preocupado com o Rony. Eu falei, tá se fazendo, sabe? Ele vai ficar bem. Nossa, nesse ponto dos desafios, eu acho que é uma das partes mais ricas do filme, porque eu lembro que quando eu li, tive muita dificuldade de imaginar tudo isso. São referências demais. O tabuleiro de xadrez de Poços de Caldas não foi suficiente. Tudo, assim, é muito confuso. E aí, esse foi um momento em que eu gostei muito de ver o filme, assim, porque é tudo muito colorido, muito cheio de detalhes, e eles conseguiram fazer uma representação visual muito boa, sim, né? Nas provas que eles adaptaram, né? Teve prova que não entrou. Sim. Mas, bom, eu sei que as crianças nem têm tempo de checar, né? Como que o Rony tá, eles já seguem pra próxima sala, e lá, eles, antes de mais nada, sentem um cheiro bem característico, que é justamente de um trasgo, né? Bem fedido. Só que, pra sorte deles, esse trasgo, que era ainda maior do que eles enfrentaram no Dia das Bruxas, já estava desacordado. E aí, bom, os dois não reclamam de não ter
ter entrado em combate. Não ter que lutar contra Asgard de novo, então. né? Aí eles avançam para mais uma sala e dessa vez eles se deparam com uma sala cujas duas extremidades estão cobertas com chamas, né? Cada lado das chamas tem uma cor e tal. E aí no centro da sala tem uma mesa com 7 garrafas distribuídas, né? Junto com papel com enigma. E aí o Harry já fica com o cu na mão pensando, caralho, que porra é essa? Mas aí no que ele vira pra Hermione, a bicha tá assim, um sorriso de orelha a orelha. Ela fala, não, aqui eu tô jogando no meu parquinho, tá ligado? Porque ela adora enigmas, né? A gente já viu que ela tem um raciocínio lógico, é bem aguçado, e ela até comenta que isso não é uma característica comum dos bruxos, né? A maioria dos bruxos não tem raciocínio lógico, então esses bruxos iam ficar anos e anos presos dentro daquela sala, mas não é o caso deles, porque mais uma vez eles têm Hermione Granger, a rainha da porra toda, cristal sem defeitos, que mais uma vez vai salvar o dia aí, e ela em 2 palitos resolve o enigma, fala qual garrafa serve para quê, o que ajuda a passar para frente, né? No entanto, ela tá com a garrafa já é pequena e o líquido é muito pouco, apenas o suficiente para um dos dois tomar. Que é muito estranho, né? Como que o Harry sabe exatamente quanto que ele precisa tomar para poder passar pelas chamas, né? Ah, deve ser bem pouquinho mesmo, assim, uma coisa que fica clara que não dá para dividir, né? Deve ser um golinho de nada. Mas assim. Claro o quanto, porque ele podia muito bem pegar um conta-gotas. Summonar um conta-gotas, né? Conta-gotas, cada um toma um e já era. Mas bom, enquanto tem uma garrafa que ajuda a passar pra frente, né? Passar pelas chamas da frente, e tem outra que ajuda a voltar. E aí o Harry fala, Hermione, toma essa aqui que ajuda a se voltar, ver como que o Rony tá. Ou vocês peguem as vassouras, vão até o Corujal, mandem indivíduos pro Dumbledore e pede pra ele voltar o quanto antes. Que enquanto isso eu vou segurar a barra aqui com o Snape. Sim, uma criança de 11 anos falou que ia segurar a barra com o Snape, né? Mas tá, vamos por um momento fingir que esse plano ia dar certo, né? Sem falar que assim, por que eles já não fizeram isso antes? Então, caceta, por que eles não mandaram a coruja antes? Sabe? Por que eles esperaram passar por todas essas provas? Falei, rapaz, esse pá não vai dar pra nós não, hein? Precisamos chamar o Dumbledore. Olha, você levantou um ponto importante que eu nem tinha pensado, mas você tem razão, né? Eles deveriam... Tudo bem que eles tivessem ido lá, mas já tivessem enviado uma coruja, né? Falando tudo que eles sabiam e tal. Realmente, coruja, o SMS aí do meio bruxo. E o louco de tudo isso, né? É que eles têm esse diálogo e tal, e o Harry passa pra frente, Hermione volta, e quando o Harry segue em frente, ele descobre que quem tá na próxima sala não é o Snape. O quê? Não é o Snape. Gente! E o capítulo acaba à beira do abismo aí, né? Como se diz nesse... Tipo, nossa, e agora, né? O que vai acontecer? Como assim não é o Snape? O famigerado cliffhanger. Precisamente, o cliffhanger. Mas vamos agora para a nossa database. Checkmate, Rock, En Passant, G-Dub, Charmante, Gambito da Rainha, cê é louco, motherfucker. Deu pra ver que é temático, né? Tá a ver com xadrez. Imagina. Charmato, inclusive, é xadrez em russo. Ah, olha só, eu tava me perguntando o que você tinha escrito em russo aqui no roteiro. E quer dizer, literalmente, checkmate. Ah, olha só, nossa, até parecido, né? Por causa dos char, dos matos, sei lá, alguma coisa. Esqueci agora, por quê? Char? Tem uma razão, nossa, você vai ter que contar isso pra mim depois. Eu preciso Tô muito pesquisar curiosa pra falar, porque eu sabia dessa história e esqueci. Mas bom, momento você tem os olhos da sua mãe, a gente segue com 3. E Biblioteca Hogwarts, a gente não teve nenhuma leitura nesse capítulo. Teve muita prova, muito exame, mas nada de leituras aí, citadas ou mencionadas. Real, e o placar especial do capítulo são as provas mortais pelas quais o trio passa, que foram 6. O Fofo, o Visgo do Diabo, as Chaves Voadoras,
o xadrez humano, o trasgo já desacordado e as poções misteriosas. Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts, a gente não teve nenhuma menção. Talvez até Quer dizer, quase que eles perdem lá, cada um 50 pontos, que a Minerva McGonagall fica muito brava, que eles ainda estão rondando lá, né, no corredor. Disso. Mas ela só fica na ameaça. É verdade, é verdade. Bom, personagens importantes vistos pela primeira vez. Não apareceu ninguém de novo, né? E criaturas mágicas presentes no capítulo, a gente conhece a Lula Gigante do Lago. E também, de certa forma, o Visgo do Diabo, né? Será que uma planta é uma criatura? Eu pus aqui no roteiro, até queria te perguntar se você consideraria ou não, porque ela, de certa forma, tem vida, né? E é mágica. Nossa, as plantas estão... Gente, eu sou advogada das plantas. Eu acho que plantas... Você é mãe de planta? Coitadas das minhas filhas plantas, eu tenho que ser, mas olha, é muito difícil, eu tenho o dedo podre, assim. Não, é que eu moro num lugar que não bate sol, né, então é muito difícil, são poucas as plantas que aguentam aqui o clima, né, mas é muito triste. Eu respeito muito as plantas, acho que o Visgo do Diabo vai ser contado, sim, como uma criatura mágica presente no capítulo. Ainda que não esteja no Animais Fantásticos e Onde Habitam, a gente te respeita. É porque aí são animais fantásticos de onde habitam, e não criaturas mágicas do mundo bruxo. Mas tem criatura... Bom, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Artefatos mágicos, bom, a gente já tem aí de praxe a capa de invisibilidade, acho que a gente pode combinar que não precisa mais citar ela, né, porque virou mexeu, ela vai estar presente, mas também tem, bom, a gente tem o xadrez bruxo, que de certa forma também né, eu acho que pode considerar. Sim, acho que sim. As chaves voadoras, e feitiços presentes no capítulo, a gente tem feitiços de transfiguração, de fazer abacaxi sapatear, que não é mencionado, né, como que... como que você faz um abacaxi sapatear? Tipo, não faz sentido. Eu não sei o que isso significa. Isso é muito estranho. E a gente tem a Azaração Petríficos Totalos, né? Que é justamente o feitiço do corpo preso. Junto com o Locomotor Mortis, aí, né? A diferença é que você imobiliza as pernas e o outro corpo inteiro. Pobre Neville. E ele sofre os dois, né? Coitado. Coitado, ele é muito azarado. Mas enfim, encrencas em que o Harry se mete, não sofre nenhuma punição. Estamos em 6. Mortes nesse capítulo, perigo houve, mas morte não, foi por pouco. Mortes até agora, então, continuamos em 2. E também foram 2 as partidas de quadribol. Lu, tá acabando esse primeiro livro aqui. Só mais um. Grandes revelações nos aguardam, hein? A gente poderia até fazer um bloco de spoilers aqui, mas eu acho que tudo vai se resolver no último capítulo, né? Acho que nem vale muito comentar, senão os ouvintes vão estar cansados dos nossos comentários no próximo episódio, né? Acho que... Exato. Mas, nem por isso o episódio não acaba aqui, porque nesse intervalo aí, né, das nossas férias e tal, saiu na HBO Max 2 produções. Que não está nos patrocinando, infelizmente. É sempre importante lembrar. Eles produziram 2 conteúdos voltados para a temática Harry Potter, né? Que foram o Harry Potter, o Campeonato das Casas de Hogwarts e comemoração de 20 anos de Harry Potter de volta a Hogwarts, né? Foi o Passa ou Repassa e o Hogwarts Friends Reunion deles lá, né? Total. E aí a gente quer comentar também, a gente pensou até de fazer um programa exclusivo só pra comentar disso, mas eu acho que não renderia um programa, sabe? Eu acho que dá pra gente comentar aqui agora, lançar uns comentários breves acerca disso. Eu assisti os dois, assisti tanto o Campeonato das Casas como o Hogwarts Reunion. A Elo só viu o Hogwarts Reunion, mas assim, Elo, se você se animar depois do que eu falar do Campeonato das Casas, você pode no próximo programa comentar pra gente o seu parecer. Beleza. Mas assim, você já vai estar com a visão meio que enviesada, né, do que eu vou dizer. Estarei totalmente enviesada. Mas acontece, né? Assim que se você não se interessa por esse assunto que a gente vai falar agora, pode desligar o seu aparelho móvel. Não, você pode só dar um pause aqui e escutar outros episódios do Três Vassouras, da Rádio Oslo, enfim. Verdade, aproveita para maratonar todos os podcasts irmãos aí, né? Sim, pessoal, ali os podcasts da Burja Audiodramas, enfim, fique à vontade. E bom, acho que eu já adianto aqui meu tchau pra você, seu sem graça que não quis ouvir o final, mas tudo bem, sem ressentimentos. E bom, para você que ficou, a gente vai comentar agora e eu já vou lançar a bola para Elo. Elo, que você assistiu hoje, você acabou de assistir antes de gravar aqui com a gente o Hogwarts Reunion, né? O De Volta a Hogwarts aí. E eu queria saber o que você achou
do programa curtiu, detestou, achou uma merda? Qual que foi o teu parecer? Olha, eu achei na medida, né? Como eu disse, eu ainda tô pra rever os filmes, né? Você reviu os filmes, acho que ano passado. Pro Quem Sabe Mais, sim. Pra Quem Sabe Mais. Lembrem-se dos podcasts irmãos, Quem Sabe Mais. E eu vi, assim, acho que o último filme que eu vi do Harry Potter foi o último, né? Que saiu no cinema e depois eu nunca mais vi nenhum desses filmes. E tem um filme que eu não vi, que acho que é o 5º. Mas eu achei o programa bem legal, assim. Eu achei ele leve, na medida, sabe? Entrevista a galera. É legal de ver como os atores estão hoje em dia, né? E todo mundo que participou ali, os relatos que eles contam. Eu acho que, assim, ele é bem leve, assim, sabe? Você vê que com certeza deve ter dado várias tretas durante um trabalho de produção que durou tantos anos ali entre a equipe e todo mundo e tal. E eles só falam meio que coisas boas, né? Eles até mencionam uma discussão aqui e ali, mas de um jeito tipo, hahaha, lembra que legal aquela vez? Nossa, foi hilário, né? A gente brigou e tal. Mas, assim, é bem light, assim, sim, né? É bem um clima bem alto astral, assim. Tem até aquela parte, né, do Memoriam, da galera que já se foi, o Richard Harris, o Alan Rickman, a Helen McCrory, mas mesmo assim eu acho que ele presta as homenagens, né, tem um momento assim de respeito e tal, mas ele segue com essa toada mais alto astral e tal, e não que isso tenha me incomodado um pouco, mas eu acho que, claro, pode ter isso, afinal é pra celebrar os 20 anos, etc, só que, não sei, eu acho que na real, que nem você falou, como ele é muito leve, ele é tudo muito superficial, assim, quer dizer, você até tem imagens de bastidores, principalmente dos primeiros filmes, né, você tem um por trás das câmeras, literal, né? Que é uma câmera pegando a filmagem e tal. Aí você vê os personagens de corpo inteiro, a interação, sei lá, do Daniel Radcliffe, né? O Harry Potter jovem, com o Richard Harris e tal. No começo eu acho que ele é bem detalhado, assim, ele traz bastante disso. Ele comenta a linha que o Chris Columbus tinha com as crianças, né? Ele já estava acostumado a trabalhar com ele pequenininho. Essa parte muito fofa. E eu acho que se seguisse naquela toada ia ser muito bom, sabe? Mostrando a postura de que é cada diretor, ou o que eles tinham pensado, trazer o roteirista, né? O Steve Kloves e tal. Seria muito massa. Só que daí depois ele fica numa coisa muito mais assim de tipo... um ator elogiando o trabalho do outro, comentando como foi trabalhar com os atores. Só elogios, ninguém teve problema em nenhum momento, todo mundo adora esse livro, eu acho esse universo perfeito. E fica só mais nisso, ou então traz umas coisas assim que, sei lá, eu acho meio... Não sei, não me acrescente muito do tipo... o Daniel revelar pra Helena Bonham Carter que ele tinha um crush nela, sabe? E que ele ia ser 10 anos mais velho pra ficar com ela. Não, sim, mas tipo, isso tem que ser o foco, sabe? Eu acho meio chato. Acho que poderia ser uma coisa mais acessória, né? É que assim, acho que o programa tem 1h42 minutos. Sim, eu achei uma duração curta. Eu achei que podia. Exato, que a gente quer falar. É pouco tempo pra falar de tanta coisa, né? É só ver o Friends Reunion. O Friends Reunion tem 3 horas o bagulho, sabe? Meu Deus, existe um Friends Reunion. Nossa, a piada que eu fiz aqui. eu achei que você estava fazendo piada com uma coisa hipotética, assim. Não, rolou. Eu não sabia, cara. Que loucura. Não, rolou. Nossa, eu tô muito embaixo de uma pedra, né? Não sabe de nada. E eu acho que justamente por ter visto Friends Reunion, eu tava esperando mais daquilo, assim, sabe? Umas coisas mais de dinâmica. Tem uma hora que eles refazem cenas, né? Eles batem texto, tipo... reúnem os 6 de Friends numa mesa e eles ficam relendo o roteiro e fazendo caras e bocas. Que legal. Então acho que isso ficou faltando um pouco. Legal. E na real, eu acho que seria muito mais bem aproveitado, já falando aqui meu lado mais roteirista amador, sabe? Se fosse dividido em série, sabe? Sei lá, 4 episódios, vai. E aí em cada episódio fala de 2 filmes, ou até, ou então por arco de diretor, não sei, em 4. Sim, acho que faria mais sentido mesmo. Porque os 2 primeiros são do Columbus, né? E aí faz sentido ter essa divisão. E aí tem um só pro Cuarón, eu acho. Eu, particularmente, acho que funcionaria super, porque é o diretor mais autoral, o filme mais diferente. O filme mais interessante é o dele. Eu achei até engraçado que quando eles vão falar do 4º filme, o diretor, assim, não me remetia a nada. Eu achei que era bem aquele diretor de estúdio, sabe? Que tá lá pra cumprir o que os produtores querem. Mas não, teve a visão do cara, ele parece ser bem simpático. Você vê que ele quis trazer algumas coisas dele ali e tal. E, pô, já os livros começam a ficar muito grandes pra adaptar, então já é uma bucha e tal. E aí, a partir do 5º, aquele David Yates, eu acho que é o nome desse diretor, que eu acho, assim, um cara mega medíocre, que é realmente
filme, esse sim é diretor de estúdio, sabe? Então acho que poderia ter sido por essa divisão e mostrar mais bastidores de como foi a montagem. Uma amiga minha, a Stephanie, inclusive ouvinte nossa. Oi, Stephanie. Ela tem um livro mostrando todos esses bastidores, então tem comentários dos diretores, do roteirista, como que ele pensou cada filme, assim, qual que foi as dificuldades de adaptar, tipo, no sexto, o que eles escolheram, por exemplo. Eu acho que fizeram bastante carca lá no sexto com relação às escolhas, mas assim, era legal de ter isso também, sabe? Ou então mostrar mais props, sabe? Acessórios, como que era montado o set e tal. É muito foda no começo quando o Robbie Coltrane, o cara que faz o Hagrid, ele comenta que são cenários de verdade, tipo, não é um material que imita pedra no grande salão, é pedra de verdade, sabe? É o grande salão, então você tem ali 500 figurantes interagindo entre si, sabe? Essa parte era a mais massa. E aí no final eu gostei do que eu vi, só que você fica com um gostinho de quero mais, sabe? Porque você repara, pô, mas faltou fulano de tal, mas podiam ter explorado mais, etc. Então no final você fica meio que insatisfeito, sabe? Você vê que a parada tinha mais potencial do que pra onde ela foi. E aí no final fica mais essa coisa assim meio leve, um elogiando o outro. Bem tapinha nas costas um do outro, assim. Então, assim, eu recomendaria assistir para as pessoas que gostaram dos filmes, que têm esse interesse, mas com essa expectativa, né, de que não vai ser um negócio super aprofundado, assim, você quer passar um tempinho divertido ali, não tem o que fazer por 1h40, aproveita, assim, assiste, mas é isso, assim, é um programa legalzinho, divertidinho, você vai ter uns arrepios aí com uns replays de umas cenas, eles até mostram alguma coisa ou outra do cenário, tem umas curiosidades, né, dos atores. Eu achei bem interessante aquela história que o Radcliffe tinha feito o Oliver Twist numa versão da BBC, e aí o pessoal viu e quis, e os pais dele eram muito relutantes e tal, mas no fim acabaram topando. Eu não sabia disso, né, mas eu imagino que uma pessoa que nem a sua amiga Stephanie aí, que tá mais ligada nos filmes, que tem mais esse tipo de interesse, provavelmente já sabia, né, acho que é uma curiosidade meio aleatória, assim, meio batida também, né, mas eu recomendaria assistir, sim, acho divertidinho, e ver a galera, assim, os atores, né, que a gente acompanhou mais criancinha, como eles são mais adultos e maduros, né? Interessante. É bastante legal ver, sei lá, essa galera como Matthew Lewis, que faz o Neville, que virou um homão da porra, que é um bonito, gente do céu. Nossa, o Tom Felton virou um tiozão assim, sabe? Mas um cara muito fofo, muito... Ele é completo oposto do personagem dele. As interações que o Tom Felton tem com Jason Isaacs, assim, as divergências que tem na interação dos Malfoy para com os Weasley. Então, tipo, tudo isso é muito bacana, mas justamente por ser bacana eu queria ver mais disso, sabe? Mais esses comentários, e no final é isso. E, bom, a gente já se estendeu bastante para falar disso, mas eu queria trazer mais um bastidor, dos bastidores aqui, que eu tava acompanhando aqui pelo Twitter, e tem um perfil chamado Animagos, que é justamente voltado para Harry Potter, literatura fantástica e tal. E aí, sabe aquela cena que tem o reencontro do trio, que estão os três no salão comunal da Grifinória? Então, aquela cena é montagem. Te falar que assim, tudo nesse programa me deu uma vibe de montagem descarada, assim, sabe? Sim, dá pra ver que tá tudo bem roteirizado, as histórias que eles lembram, assim, aquilo não tem nada de espontâneo, né? Não, mas acho que tudo bem, não é um problema, né? É uma encenação pra fazer o programa. Não, então, eu achei meio forçado, vou falar pra você assim, seria muito mais legal. Não, é sério, porque... Eu querendo passar um pano, você falando... Não, mas é porque... Foi forçado. Fica chato, tudo é roteirizadinho demais, sabe? Parece, sei lá, especial da Globo, que as pessoas não conseguem, tem que ser tudo dentro do texto, pra bater o texto e tal, mas a montagem que eu falo... É que eu acho que, assim, Harry Potter é um negócio polêmico hoje em dia, né? Não é tão simples assim. Então eu acho que é por isso que eles escolheram manter essa postura bem leve. A Rowling aparece bem pouco, assim, e quando ela aparece, ela fala umas coisas extremamente genéricas, tipo, foi muito legal o filme, né? Assim, né? Tipo, eu acho que é por isso, porque o Harry Potter, infelizmente, por conta das atitudes dela, acabou ganhando esse estigma de ser um
negócio polêmico. E assim, né? Mas não existe arte perfeita e sem defeitos e pessoas perfeitas e sem defeitos. Então, infelizmente, essas coisas acontecem e a gente tem que, sei lá, saber aproveitar aquilo que traz de bom, né? E não as coisas ruins. Estar consciente dessas coisas ruins. Até pra não ficar perpetuando e tal. Mas eu acho que é por isso que é tudo tão roteirizado, sabe? Pra ninguém falar nenhuma besteira que possa ser mal interpretada. Não, sim, junto com isso, eu já comento também com relação à participação da Rowling, mas no sentido que eu falo de montagem, que realmente foi feito uma sobreposição. O Rupert Grint, o ator que faz o Rony, ele não tá junto com os outros dois na sala. Foi transposto, porque nesse período que rolou as filmagens, né, ele tava filmando pra uma série que o Guillermo del Toro tá produzindo. Então ele tava em Toronto. Que legal! Ó, temos aí uma série, então, pra esperar. Nem sabia. Do Rupert. Eu tô bastante empolgado. Mas é muito doido, porque você vê na filmagem, você só vê que o Rupert tá mega awkward, assim, sabe? Tá muito estranho, com respostas vagas e tal. E a interação dos três tá muito estranha. Parece não até colou, né? Parece até que tem alguma picuinha entre o Daniel e o Rupert, eu não sei. Mas... parece que tem um climão, assim, né? Tá que tem um elefante branco na sala que ninguém pode falar. Exato. E não, é muito doido, porque o Rony tava meio mundo de distância, eles conseguiram transpor, assim, de um jeito que... O que entrega é a atuação dele, né? Mas acho que é desconforto do próprio ator, né? Aí, quando ele tá só ele e a Emma Watson, aí a Emma Watson foi até Toronto pra gravar com ele. Aí, realmente, eles se abraçaram e tal. Que legal! E você vê que ele tá um pouquinho mais leve só com a Emma, eu acho, não sei, pode ser agora. Nossa, eu também senti que tem muita... Bem isso que você falou, né? Very awkward. Talvez seja só o desconforto de estar falando por uma tela, ou talvez realmente tenha uma picuinha dos dois, mas é isso que sei lá, eu sei que eu estaria igual se eu encontrasse pessoas do meu passado, assim. Gente, se vocês me conhecerem, a gente perdeu o contato, não me contate pra nada, tá bom? Esquece que me conheceu, é isso. Valeu. Mas então, aí voltando... Harry Potter já tá bom, tanto que a gente até se questionou se deveria realmente produzir o próprio Três Vassouras e tal, etc. Tá bom. E continua se questionando mesmo fazendo, né? Teve várias vezes que um sentou com o outro e falou assim, nossa, mas será que a gente devia estar promovendo isso, né? Será que ainda faz sentido e tal? E por enquanto faz, né? Então, sim, a gente ainda tá mantendo a nossa postura de analisar a obra pela obra e sempre que possível excluir a autora e também xingar ela e tal. Mas a Warner não tá nessa mesma pegada, porque na real, as participações pontuais da Rowling, tanto que eles até datam de quando foram as entrevistas, né? Os talking heads dela foi lá em 2019, antes das polêmicas, e assim eu acho que já tava rolando alguma coisa, mas enfim. Mas partiu dos agentes da Rowling dela não participar justamente para evitar esse bafafá. Pela Warner, pelo que falam, eles tinham desejo que a Rowling participasse mais ativamente desse 20 anos de... esse Hogwarts Reunion, sabe? Então, assim, pra gente perceber como que é a postura dessa empresa, tá ligado? Com relação a isso também. E é bem escroto. Não, é delicado mesmo, com certeza. Mas bom, acho que a gente pode agora comentar a segunda produção que saiu, o Hogwarts Reunion foi acho que 1º de janeiro de 2022, que foi lançado e tal. O Hogwarts Reunion rolou antes e eu não tava muito hypado, eu vou admitir aqui. Você falou o Hogwarts Reunion 2 vezes. Tá. Então, o Campeonato das Casas, que foi no ano passado. Desculpa. Tô meio indo de improviso agora. Tô meio que indo de improviso aqui agora. Mas, então, eu não tava muito hypado pra ver o De Volta a... Ia falar de novo, desgraça. Eu confesso que não estava muito hypado para ver o Campeonato das Casas. Quem me agitou de ver foi o Ítalo. Lembra, gente, do Ítalo? Que legal, aqui? Ele curtiu. Curtiu, ele comentou que até da atriz que ele gosta bastante, a Ellen Mirren, é isso? Desculpa, a Ellen Mirren, não é Ellen Mirren. Ele é bastante fã dela, ela é bastante famosa lá na Inglaterra. Eu, pra variar, desconhecia, mas assisti a produção e curti. Assim, vou adiantar aqui de já curti. Mas, novamente, parece que a Warner tem muito medo de tudo que eles vão fazer, porque tudo é roteirizadinho de novo, assim, sabe? Pra quem não sabe, esse Campeonato das Casas, eles chamam fãs de Harry Potter
pra fazer uma espécie de quiz, assim, né? Separam por casas, né? O pessoal da Grifinória, da Lufa-Lufa, da Sonserina, da Corvinal, etc. E aí pegam 3 representantes de cada pra responder a perguntas, e aí tem aquele chaveamento simples, né? Aquele chaveamento simples, mas nem tão simples assim, eu já chego lá, e eles respondem perguntas, aí o ganhador vai levar a taça das casas, né? Um baita canecão bem bonito e tal. Eu não acho que as pessoas de fato levaram pra casa, porque ia ser um BO, né? Dividir em 3 pessoas. Eu não acho nem que eram fãs, devem ter ligado pra uma agência de atores e pedido uma galera, assim. Nossa, não que eles foda. não fossem fãs, mas não vai ser uma coisa, assim, totalmente, vem aqui você é fã de Harry Potter? Não, vamos lá participar do programa, né? Essas coisas são sempre assim, sempre são pessoas que estão ali no meio, né? Ou que estão tentando se inserir, estão começando e tal. Eu não duvido nada, porque essa é a minha crítica já, né? Porque é tudo muito roteirizadinho, tipo, rola de ter uma pergunta, vou dar um exemplo aqui, qual que é o grau de parentesco entre o Sirius Black e a Bellatrix Lestrange? E você sabe que os dois são primos porque é um fato concreto no livro, tá lá no livro e pronto, né? Só que aí, quando eles vão argumentar, eles ficam debatendo entre eles. Eu acho que a Bellatrix e o Sirius têm por volta da mesma idade. Logo, eles são primos. Tipo... Nossa, mas cara, isso não faz nenhum sentido. Eu tenho um monte de primas, várias primas, e cada uma tem uma idade, sabe? Tem uma prima que tem mais ou menos a mesma idade que eu, que ela é 10 meses mais velha, mas as outras são bem mais velhas, assim. Isso não tem nada a ver, cara. Não, é só... Assim, mas ao mesmo tempo você entende que talvez, só talvez, não é todo mundo que vai assistir esse Campeonato das Casas seja tão fanático quanto eu. Então as pessoas talvez acabem por esquecer alguma informação, e nessa explicação, né, nesse debate deles, role justamente uma explicação para justificar a resposta, etc. Não foi o caso. Nossa, mas a explicação poderia ser lembra lá da árvore genealógica, dos moleques, né? Isso seria uma explicação boa. Sim, então, e aí, nesses momentos fica meio... Se for assim, tipo, qualquer pessoa que tem a mesma idade que eu, então podia ser meu primo, Pois é. Isso não faz sentido. Pois é. Mas assim, eu vou confessar que mesmo assim, mesmo apesar de ver que tá bem roteirizado, foi a principal crítica de muitas pessoas, assim, que não conseguiram terminar de ver, etc. Eu curti o formato, curti o estilo de competição, eu torci pra minha casa, pra Sonserina, só foi muito louco que eles quiseram estender um pouco, mas acho que foi válido porque afinal são só 4 casas, né? Daí rolou de, tipo, ter um embate inicial entre Grifinória e Lufa-Lufa e Sonserina e Corvinal. Daí quem ganhava de cada um dos confrontos se classificava pra final, e aí tinha meio que uma repescagem, né? Dos dois que perderam, tinha uma disputa entre essas 2 casas pra também se classificar pra final. Meio doido, mas eu curti, assim. São 4 episódios, 1 hora cada. Foi legal, eu me empolguei bastante, eu vi com a minha irmã e realmente eu tava torcendo pra minha casa, assim, quando errava, quando acertava. E assim, no começo as perguntas são ok. Não tô dizendo que elas são mega fáceis e tal, até geram algum tipo de dificuldade, mas assim, é respondível, tá ligado? É no nível quem sabe mais. Inclusive, uma das coisas que eu mais curti nesse Campeonato das Casas foi justamente porque me lembrou bastante o meu Quem Sabe Mais, etc. Que é um formato que você curte, né? Que é um formato que eu teria idealizado o podcast. Sim, então eu já meio que sou propenso a ver esse tipo de competição. Eu curtia ver o game show, do video show, o passa ou repassa, show do milhão, todos esses programas assim com formato de quiz eu curto bastante, e por isso eu curti. Só que daí tem um determinado momento que parece que eles simplesmente viram a chave, assim, sabe? E as perguntas ficam absurdas de difícil, assim, mas é um nível de, tipo, quantos fios de cabelo tem na cabeça do Harry Potter no 5º filme, nesse nível, assim, é surreal, tá ligado? É surreal, mas tem algumas provas lá que eu acho que eu vou até tentar trazer pra mídia em áudio, né, pro podcast, pro Quem Sabe Mais, outras não enviaram. Olha, referências, que legal. Gente... Tô ficando curiosa pra ver, hein? Você tava só me animando. Mas outra coisa que me incomodou bastante, só pra encerrar, é que tem perguntas também envolvendo a saga Animais Fantásticos, né, os filmes, a trilogia de 5 filmes, e também tem perguntas voltadas pro Criança Amaldiçoada. E aí eu achei uma puta sacanagem, porque, mano, poucas pessoas curtem o Criança Amaldiçoada. Tipo, acho que nenhum fã de Harry Potter aceita de fato aquela merda, tá ligado? E parece que a Warner só vai jogando. Calma. Nossa, mas é muito ruim, Luísa, não tem como. Não, mas não, calma. Peraí, é ruim, mas é bom.
Porque, assim, pra mim aquilo é um fanfic, tem muito nível de fanfic. Pra caralho. É total fanfic, mas quando saiu eu fui ler, assim, logo de cara, sabe? Sentei na livraria e comecei a ler, depois eu continuei lendo e li em um dia, eu me diverti muito, assim, lendo o roteiro, mesmo sendo, assim, bem nível fanfic. É um fanfic ok, assim, e se eu tivesse a oportunidade eu teria assistido a peça, que é super caro, em Londres, era impossível conseguir um ingresso, né? Uma coisa fora da nossa realidade, mas eu teria assistido, assim, eu achei bem legal. Ela acaba, sei lá, lembrando um pouco algumas coisas. E tem seus momentos, assim, sabe? Ela distorce tudo que o Rowling tinha feito até então. E o Animais Fantásticos... Mas foi feito com o aval dela, né? Pô, com o aval dela, uma ova, né? Enfiaram dinheiro onde não tinha pra ela e ela aceitou, né? Ela deu o ok dela e disse que é canon. Mas nossa, e o não, Animais Fantásticos... dizer que é canon não me desce, né? Porque como todos os outros fanfics, não é canon, assim, não tem nada a ver. Ah, mas tem umas coisas interessantes. Pra mim, o engraçado é que a minha maior implicância com a peça não é nem os vários furos que tem, mas a representação do Rony, que ele não faz nada, assim, né? Ele vira uma figura cômica ali que também não funciona muito. A própria Isso é o que mais... A própria Hermione, uma das realidades dela, ela vira a versão do Snape, tá ligado? Tipo, porque ela não se casou com o Rony. Como que ela ia ser assim, sabe? Nada a ver. Mas enfim, eu sinto que o Animais Fantásticos tá indo pra mesma pegada, já, sabe? Nossa, o fato dela ser roteirista já, tipo, é mega errado. Ela continuar... Já era errado ela se aventurar como roteirista num filme desse tamanho, sabe? E pior ainda, ela continua sendo, sabe? Eu acho que o Animais Fantásticos tenta, assim, ser muito épico, assim, muito grandioso, e é isso que não funciona. Porque o primeiro filme, eu gostei, sabe? Ele tinha, assim, uma vibe um pouco mais inocente, sei lá, mais bonitinha, mais filme família. E eu achei que funcionou melhor. Agora, o segundo eu realmente detestei, assim. Não, e fora que, novamente, tá se contradizendo, sabe? A melhor coisa que a Rowling podia fazer é parar de produzir qualquer coisa, sabe? Pegar o dinheiro que tem e ir pras Ilhas Caimã, sei lá, qualquer... Vai se apagar a conta do Twitter, né? Ou então continua... Sai da vida pública. Pega todo o dinheiro que ela tem e joga para as caridades e volta para o anonimato, que só por Deus. Porra. Mas é isso. Apesar de todos esses poréns, assim, eu acho que ainda vale a pena. Mas vá, assim, com espírito de torcida mesmo, tá ligado? Comemore sempre que a sua casa ganhar. Reclame, coloque a culpa no adversário quando a sua casa errar. Assim, sabe? Eu não consigo fazer isso, eu não tenho espírito competitivo. Ah, mas pra isso você tem que ter... Você precisa torcer pra sua lufa-lufa. Imagina, eu tenho certeza que a Lufa-Lufa deve ser a primeira a ser eliminada, tadinha. Será? Tenho certeza absoluta. Não, agora você tem que assistir, então, ela. Tá pra bom, confirmar. vou assistir. Pra confirmar. Pra confirmar. Só pra você falar, puta, eu tinha razão. Eu tinha razão. Ai, mas eu vou assistir, deve ser divertido e você acaba relembrando vários pontos, né? E imagina que essas perguntas das mídias derivadas aí acabam sendo menores, né? São menos perguntas, sim, né? Não, cai bem menos. Mas eu achei sacanagem de ter, tá ligado? Por conta disso. É que eles querem divulgar tudo, né? Sim. Mas é legal que, como eles têm a vantagem no sentido, do meu ponto de vista, assim, sabe? Eles têm a vantagem também de ter o meio visual, não só o áudio. Aí abre pra análise de cenas, tipo, achar um detalhe micro, assim, na cena. Nossa, eu admito que eu ia só ouvir. Quer dizer que agora você tem que assistir realmente também. Assistir. Infelizmente. Mas tá, e aí fica a dica pra você também aí de casa, se gostou do que eu falei, não, quer discordar de mim, show, vamos, bora pro show. Gente, mandem e-mails, discordem, concordem, critiquem. O nosso e-mail, sempre lembrando, é 3vassourascontato@gmail.com. Repetindo, 3vassourascontato@gmail.com. E é isso, Elô, algum comentário final pros nossos ouvintes? Gente, desejar aí um feliz ano novo, né, um bom começo de ano. Nossa, dia 21 de janeiro eu desejando feliz ano. Mas, cara, eu acho que até o final de janeiro tá valendo. Fora que eu não falei com eles todo esse tempo. A primeira vez que a gente tá se encontrando. Eu até falei, né, naquele último bestiário lá. Inclusive, Elô, você algum dia vai participar do bestiário? Eu vou participar, agora vai. Mas é que é uma criatura foda, né? Não o cinzal. Eu tava esperando chegar numa criatura boa, mas tô vendo que eu vou ter que me contentar com qualquer uma. Né? O Algoreiro. Não, zoeira, vai ser legal. O Algoreiro eu achei bem engraçadinho. Aí sim, tá vendo? Então, Algoreiro é o próximo. Em defesa aqui, o cinzal é legal, tá? Eu gostei do cinzal, gostei de falar do cinzal. Fiz uma análise bem bacana. Como você falou do cinzal, você acabou. Não, mas você ouviu o episódio? Ouviu o episódio do cinzal? Sim, acabou me surpreendendo bastante, né? Eu achei que ia ser uma coisa aleatória. Pô, sim, total. Então, show. Então é isso.
Depois dessa pressão, né, pra fazer você gostar e por livre É isso, espontânea ouvintes. pressão. Ouçam também que é um formato bem diferente, é mais curtinho, né? Do que os nossos episódios Bem mais regulares curtinho. e vale a pena também. O Bruno até comentou assim, bicho, como que você conseguiu pegar o Cinzal e transformar um episódio de 15 minutos? Falei, sou brabo, né, mano? Mas enfim... Soldado. Eu fui Total. Thiago, o vulgo James, me acompanhou aqui hoje, como sempre, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvintes. Bom, vamos ao resumo do capítulo aí, né? Após uma bateria de exames exaustivos, os trio... Não, exame, esse não parece coisa médica. Mas exame, prova. Eu sei, mas se eu ouço exame, eu penso em PCR. Mas é você, Heloísa. Não, vou falar a prova, vamos refazer isso aí. Tá, vai. tudo bem. Então vamos lá ao resumo do capítulo, né? Não basta eu ter que fazer o roteiro inteiro e ainda ficar procurando pelo linhofo, né? Mas... Ai, desculpa. Não fica ofendido. E o Harry, protagonista que sempre sofre, está aí tendo que lidar com crises extras, né? Além de prestar os exames... Ai, que droga, não consigo falar a palavra exame. Desculpa. A pessoa tem medo de hospital, dá nisso, né? Sim, nossa, é horrível. Parece a palavra exame. Eita, porra, não.